Olá, estamos iniciando o programa Despertar da Graça e esse projeto missionário teológico tem como objetivo levar o conteúdo bíblico de fé reformado até o seu lar. Aqui comigo está o John. E aí, John, como você está? Tudo bem, Tanara? Estou bem. E você, como é que está? Tô bem, graças a Deus. Ontem foi seu aniversário, né? Sim, foi. Quantos anos você fez, filho? 21 anos. Tô sabendo que você tá tirando carteira. Já tirou? Graças a Deus, tô quase tirando. Então tá bom. Queria agradecer a você, querido ouvinte, que está do outro lado da rádio e que nos assiste pela internet. O nosso muito obrigado. Deus realmente existe? Para alguns sim, para outros não. Já para alguns talvez. E mesmo entre aqueles que acreditam na existência de Deus, há concepções diversas, divergentes em alguns pontos. Deus é uma concepção de religiosos que não tinham o que fazer? Mas afinal, Deus existe? E quem é Deus? Siga nosso Instagram e Facebook Salvos pela Graça Oficial. O tema de hoje proposto, nós vamos falar acerca da existência de Deus. Será que Deus realmente existe? Como que é Deus? Será que Deus é uma concepção de religiosos que não tinham nada que fazer e inventaram Deus? Eu acho que na verdade, Tainara, se o homem pudesse, ele não inventaria Deus, mas ele faria realmente como ele já tenta fazer, desmentir ou seja, desmentir Deus, a realidade de Deus. Mas antes da gente falar da existência de Deus, nós precisamos entender alguns movimentos ateístas que existem atualmente. Um movimento muito famoso, conhecido, é o ATEIA. É a Associação dos Ateus que tentam de toda forma provar a não existência de Deus. Existem vários movimentos aí relacionados a esse assunto. Existe também na história, Tainara, alguns principais ateus. Um dos principais ateus conhecido no mundo é Sócrates, lá do ano 469 a.C., foi um filósofo grego. Tem também alguns dos principais ateus, o Karl Marx, lá do ano de 1818. Ele afirmou que a religião é o ópio do povo. Ou seja, é como se a religião destruísse o povo. É um atraso para o povo. Também tem esse Karl Marx, ele defendeu que o homem não precisa de crenças religiosas. E é triste uma realidade que existem crentes que defendem o marxismo. É meio contraditório, mas o próprio Karl Marx não acreditava em Deus. E existem crentes que defendem as teorias de Karl Marx. Mas, enfim, isso aí é outro assunto. Existe também um muito famoso, é o Friedrich Nietzsche. Acho que é assim mais ou menos que diz. Nietzsche, ele nasceu do ano de 1844, que foi também um filósofo alemão, que ele foi quem elaborou a teoria de que Deus está morto. Foi Nietzsche. Mas também, mesmo com esses principais ateus, existem também muitos homens famosos na história, que foram ex-ateus. Ou seja, que não acreditavam em Deus, mas passaram a acreditar em Deus. Que é o C.S. Lewis. Acho que todo mundo conhece as frases de C.S. Lewis. E até também aquele filme, As Crônicas de Nárnia. É uma de autoria do C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele era um ateu, mas ele passou a acreditar em Deus. Toda essa história de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, são tudo uma personificação de Cristo, tudo uma personificação do Evangelho. Isso é interessante a gente notar. Ele foi um romancista, um poeta, um acadêmico, medievalista, essa é a palavra. Ele foi um crítico literário, foi um teólogo leigo, foi também um locutor, conferencista. Um muito famoso também é o Dr. Augusto Cury. Muitos já devem ter lido o livro do Augusto Cury. Para quem não sabe, Augusto Cury era um ateu, não acreditava em Deus. Mas depois aí ele tem entrevista que ele diz por que ele deixou de ser ateu. Ele estudando os evangelhos, vendo como Jesus tratava os seus discípulos, ele diz, como que eu não vou acreditar? Por exemplo, ele fala, um homem lá de Nazaré, simples naquela época, ele chama 12 pessoas para andar com ele, um era turrão, um era o cobrador de impostos, e mesmo assim ele conseguiu mudar a história desses homens e tem mudado a história do mundo. Então aí ele conta lá, você pode procurar também na internet, no YouTube, ele contando maiores detalhes. Na nossa época atual, um filósofo que era ateu e deixou de ser ateu. É Luiz Felipe Pondé, um filósofo. Pondé também aí, se eu não me engano, ele é de São Paulo. Richard Dawkins. Muitos aí não acreditam muito, não sabe se ele de fato acredita em Deus ou se não acredita, mas segundo o site, se eu não me engano, Gospel Prime, emitiu uma matéria falando que de uma de suas palestras, Richard Dawkins, ele disse que ele era simpatizante
simpatizante do cristianismo. E quando ele disse isso na época, os seus ouvintes, como ele era um ateu ferrenho, ele se opunha às coisas de Deus, e dar uma declaração dessas para os seus seguidores, aquilo foi um escândalo. Mas enfim, muitos ainda não sabem o certo, se ele acredita em Deus ou se não acredita. Então esses são os principais ex-ateus. Tem também alguns principais pensadores famosos que acreditavam em Deus. Tem gente que diz que falar de Deus, quem acredita em Deus, religião é coisa de quem não pensa, que não tem razão. Mas Immanuel Kant, em sua obra Crítica da Razão Pura, a divisão dialética transcendental, ele ocupava-se em produzir conhecimento nas questões clássicas da metafísica. E ele falava também sobre a existência de uma alma imortal, sobre o mundo como a totalidade absoluta e sobre a existência de Deus. Este era o Richard Dawkins. Voltaire também, muito famoso, muito conhecido, ele tinha o posicionamento de Voltaire em relação à existência de Deus pode ser encontrado em uma de suas principais obras intitulada como O Tratado da Metafísica. Isaac Newton, lá do ano de 1642, ele também acreditava em Deus. Na sua ótica mecânica e matemática, Newton, ele foi uma figura de um gênio, né? Uma inovação indisputável. O que é menos conhecido é que ele foi devotamente religioso e via os números como envolvidos no entendimento do plano de Deus na Bíblia e para a história. São coisas que a gente não escuta muito aí nas histórias, né? Quando falam desses grandes pensadores. Mas ele acreditava em Deus. O muito famoso também é Albert Einstein, lá do ano de 1879. Albert Einstein, ele é, provavelmente, o cientista mais conhecido e mais atualmente reverenciado do século XX. Então, Tainara, existem homens de mentes brilhantes que não acreditavam em Deus. A gente viu aí, ateus famosos que não acreditavam em Deus e que não acreditavam, e também existiam mentes brilhantes que acreditavam em Deus. Então, da mesma forma que existiam e existem mentes brilhantes que não acreditam em Deus, também existem várias mentes brilhantes que acreditaram e que acreditam em Deus. Mas o que eu quero dizer com isso, Tainara? É importante a gente frisar isso, que o fato da não existência de Deus não está condicionado ao nosso intelecto, à nossa razão. O fato de Deus existir ou não, eu quero deixar isso bem claro, que não está condicionado à nossa existência. Deus existe. Independente da minha razão, do meu conhecimento, do meu intelecto, Deus existe. Não é o meu intelecto que vai provar que Deus existe. Deus existe. E quando as pessoas dizem que não há Deus, muitas pessoas dizem, os ateus, mas aqueles que não acreditam em Deus, geralmente eles dizem, não há Deus. Mas essa palavra, quando eles dizem não há Deus, não quer dizer que Deus não existe, mas sim que Deus não faz parte das suas vidas. O que significa que Deus não faz parte dos seus projetos, é que Deus não faz parte dos seus planos diários, Deus não faz parte do seu, a gente pode dizer assim, da sua ética, da sua moral. Dizer que a frase Deus não existe não anula a existência de Deus, tá? E vale ressaltar também que acreditamos na existência de Deus pela fé. Esse é o princípio que a gente deve partir na existência de Deus. É pela fé. Não adianta a gente querer buscar Deus simplesmente só pela razão. O fato de nós acreditarmos em Deus, primeiramente, é pela fé. E aonde encontramos Deus? Qual é a existência de Deus? Ah, sim, você está querendo dizer assim, como nós podemos encontrar, como podemos saber, assim, se Deus existe, como que nós podemos encontrar, como que nós podemos saber que de fato Deus existe? Isso mesmo. O primeiro argumento que eu usaria, Tainara, para falar da existência de Deus, eu falaria do universo, do cosmo, do mundo em si, de tudo que foi criado. Até como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a gente vai ver que fala Deus criou os céus e a terra. Então, o primeiro princípio que eu parto, como, vamos dizer assim, como argumento, o primeiro argumento que eu uso da existência de Deus é a criação do mundo cosmo, todas as coisas que foram criadas. Quando a gente pega o mundo cosmo, o universo na sua totalidade, é muito difícil de ser mensurado. Aí vão dizer, não, mas o mundo é uma matéria em movimento. Só que não dizem se é só uma matéria em movimento. Quem está por trás dessa matéria em movimento? Assim como diz os DI, o que são os DI? São os design inteligentes. Eles acreditam no arquiteto maior, que arquitetou todas as coisas, que colocou cada planeta em seu lugar, o Sol no seu lugar. A distância da Terra para o Sol é uma distância perfeita, porque se não fosse, se fosse um pouquinho mais longe, um pouquinho mais perto, seria um caos. Então, quem foi simplesmente uma explosão, assim como dizem os evolucionistas. Então, o primeiro argumento que eu uso para a existência de Deus é o argumento da criação. O segundo argumento que eu usaria, Tainara, é o da natureza humana. Como assim a natureza humana? A existência humana, ela assinala uma inspiração maior.
O homem é dotado de natureza moral, bem e mal. Até aqueles que se dizem ateus, por exemplo assim, eles dizem, eu não creio em Deus, mas eles acreditam numa justiça. Eles acreditam no que são coisas que são certas e são coisas que são erradas. Então o homem, ele é dotado dessa natureza moral, de bem e mal. E qual a conclusão então que nós podemos chegar sobre esse conhecimento do bem e do mal? A conclusão que nós podemos chegar é que existe um legislador que idealizou uma norma de conduta para o homem e tornou a natureza humana capaz de conhecer esse padrão. Então, o segundo argumento que eu usaria é este. O terceiro argumento que eu usaria é o argumento da história. Como assim o argumento da história? Existe uma mente que governa tudo o que existe. Existe uma força maior que governa tudo o que existe. Toda a história humana. Todos os eventos da história universal fornecem a evidência de um poder e de uma providência dominantes. Que a gente vê que tem nós podemos dizer assim, uma mão por trás daquilo tudo. É igual um violão. Um violão, se ele é simplesmente um violão ali. Se ninguém mexê-lo, se ninguém tocá-lo, ele não sai som nenhum. Então eu acredito que a história humana tem o dedo de Deus, tem os sons de Deus. Toda a história bíblica foi escrita para revelar Deus na história. Todas as narrações bíblicas mostram que Deus ele se intervém na história do homem. E isto é para mostrar que ele está presente nos assuntos humanos. O argumento da crença universal. O argumento da crença universal, Denaro, eu vou resumir aqui bem, é que eu falo a respeito da necessidade do homem adorar. Como assim adorar? Não adorar no sentido de sentimento, mas no sentido de adorar, de prestar culto. Todo homem, toda a raça humana, é claro, alguns vão prestar, quando eu digo prestar culto, não quer dizer prestar culto somente a Deus, mas o homem na sua essência, o homem no seu, a gente pode dizer assim, ele sente essa necessidade de prestar culto a algo, de algo que seja maior do que ele. Por exemplo, se você pega uma tribo de índio que nunca ouviu falar de Deus, você pode ir nessas ilhas distantes, um grupo qualquer, se você for ver lá, eles nunca ouviram falar de Deus, mas provavelmente vai ter aqui, ali naquele grupo pessoas que idolatram a árvore, que idolatram o sol, que idolatram as montanhas, que idolatram a chuva. Enfim, o homem ele sente, tá intrínseco na natureza humana essa questão de adorar. Aí alguns adoram dinheiro, alguns adoram famosos, outros adoram a sua beleza, outros adoram, enfim, mas o homem ele sente essa necessidade de adorar. Qual a conclusão que a gente chega dessa crença universal? O homem ele tem uma concepção inata dada por Deus ao ser humano como objetivo final de adorá-lo. Aí, como eu disse, alguns vão usar esse instinto ou para a adoração certa ou para a adoração errada. Como argumento, eu usaria Atos capítulo 17 acerca da crença universal. Atos capítulo 17, versículo 24 ao 27, que diz: Deus fez o mundo e tudo que nele há, e é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Quais são as concepções erradas sobre Deus? Olha, na verdade existem muitas. Existem muitas concepções erradas a respeito de Deus, mas eu vou falar alguns aqui que eu acredito que sejam os principais. Algumas concepções erradas acerca de Deus, a gente vai ver que o primeiro é o ateísmo. O ateísmo é que consiste na negação absoluta da existência de Deus ou de qualquer tipo de divindade. Os ateus não acreditam em forma nenhuma de divindade espiritual. Mas enfim, geralmente essas pessoas que se intitulam ateu, a maioria eu posso dizer que é por repetir frases, por repetir conceitos. Na verdade nem estuda o assunto e diz, eu sou ateu porque eu sou. Mas na verdade não tem nem base, não tem nem argumento nenhum para aquilo que ela diz. Mas a maioria desses se intitulam, na verdade ninguém nasce ateu. Eles se tornam ateus. Essa é a grande verdade. Geralmente são pessoas que passaram por alguma experiência ruim na vida. Geralmente são pessoas que, ao olharem circunstâncias ruins da vida e dizem, né, aonde está Deus nisso? Às vezes por a morte de um parente, alguém da família, eles questionam. Mas se Deus existe, por que tem o mal? Se Deus existe, por que pessoas morrem? Por que pessoas inocentes morrem? Então a gente vai ver, por ver tanta injustiça, a gente pode dizer assim, eles acabam jogando a culpa em Deus. Por jogar a culpa em Deus, eles negam totalmente a existência de Deus. O segundo conceito errado acerca de Deus são o agnóstico, ou o gnosticismo. Eles negam a capacidade, o gnosticismo na verdade, eles não é que eles não acreditam em nenhuma divindade, mas eles negam a capacidade do homem se relacionar com essa divindade. Na concepção deles,
deles existe sim uma força maior, mas o homem ele não consegue ter contato com essa força maior. Eles dizem que a mente finita, ou seja, a mente do homem, ela não pode conhecer a mente infinita, a mente de Deus. Mas os agnósticos não percebem a clara diferença entre conhecer a Deus de forma absoluta e conhecer algumas coisas acerca de Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20 diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha o que Paulo está falando em Romanos. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato se obscureceu. Contra esse argumento, essa concepção errada de Deus, Paulo ele fala muito bem isso em Romanos. Para resumir aqui, existe o politeísmo, né, que acresce em vários deuses, né, eles acreditam em várias formas de divindades. A gente tem esses dois tipos de polo, né, o ateu e o politeísta. O ateu não acredita em nada, já os politeístas acreditam em vários deuses. Tem o deísmo também, os deístas até admitem a existência de um Deus, porém dizem que depois que Deus criou o homem, ele deixou o homem ao acaso, né? O pior de todas essas concepções, na minha opinião, é o Deus capturado. O que é o Deus capturado? O Deus capturado é esse Deus que a gente vê muito hoje na igreja moderna. O que é o Deus capturado? São os homens que se apossaram de Deus. Ao contrário do gnóstico, que diz que o homem não pode conhecer Deus, já essa concepção de Deus capturado, eles mandam em Deus. Eles dão ordem para Deus, dizem o que Deus deve fazer e pensam que Deus vai fazer. É como se Deus fosse o servo deles. A gente vai ver muito isso também na teologia da prosperidade. Os homens dizem assim: Deus tem que te abençoar, Deus tem que abrir a porta. Se você fizer tal coisa... Existe um homem muito famoso aí de uma igreja mega gigantesca que diz que se você der a sua oferta, Deus é obrigado a te abençoar. Então essa é mais uma concepção errada a respeito de Deus, porque Deus, como um ser maior, ele não pode ser controlado pelo homem. Se fosse assim, ele não seria Deus, não é verdade? Que Deus é eterno e em sua grandeza divina e infinita. E nós somos seres finitos e limitados. Nós não podemos compreender o ser de Deus na sua totalidade. Se Deus ele pudesse ser provado de forma empírica, ou seja, numa foto 3x4, eu acho que ele deixaria de ser Deus. Ele não seria mais Deus e seria apenas um estudo científico controlado por homens. Ele deixaria de ser Deus e se tornaria apenas mais um teorema de homem. Só para finalizar, que eu já sei que já estourou o limite, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Amém? Gente, muito obrigada. E você que participou conosco desse programa, nosso muito obrigada e que Deus abençoe vocês.